Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E eu serei a professora de língua portuguesa de vocês hoje do 9º ano. Como sempre, estou muitíssimo bem acompanhada e quem faz a nossa tradução para Libras hoje é Helena, a pobre. E aulas essas que ficam muito mais acessíveis com esta tradução para Libras, não é? Nossas aulas, como vocês sabem, estão no nosso canal do YouTube Educa Recife e também no nosso aplicativo Educa Recife, certo? Então, o aplicativo, caso vocês ainda não tenham, vocês podem baixar ou pelo QR Code na tela ou pelas lojas de aplicativo, tá certo? Então, vão lá, downloadem o aplicativo, porque além de todas as aulas, vocês têm também o chat, que é a nossa ferramenta de interação. E hoje a gente vai continuar estudando o quê? As fake news. Tá? Então, a gente viu, a aula passada, a gente começou esse estudo e a gente vai continuar, tá? Vão ser algumas aulas sobre o tema, então vocês já se preparem. E aí, agora vamos dar uma revisada. O que é mesmo fake news? Fake news é uma palavra que vem do inglês e que significa literalmente notícias falsas. E essa falsidade, ela não deve ser confundida com a ficção. Então, não vamos confundir falsidade e mentira com a ficção. Lembram que a gente já teve essa discussão aula passada? E aqui, quais seriam essas características, né? Quais as características da fake news? Então, ela tem uma rápida disseminação, é de difícil rastreamento de autoria, porque é realmente difícil que a gente consiga chegar na fonte da fake news. Até por quê também? Por causa da rápida disseminação. Então, se alguém solta uma fake news agora, daqui a 1 hora, 2 horas, essa notícia já rodou o mundo inteiro, né? A gente tem informações sem nexo, muitas das fake news, inclusive, que vamos ver aqui hoje, não tem realmente muito nexo. E a gente tem o quê? Uma ausência de dados que comprovem a veracidade da notícia, como dados, fontes, data e local. Então, se vocês tiverem algum dia na dúvida se a notícia que vocês receberam é fake news ou não, o que é que vocês precisam fazer? Checar a fonte, checar os dados, o local, ver se há essas informações. Caso não haja, seja uma notícia meio genérica, tipo, cientistas de um país descobrem, não sei o quê, é muito genérico. Falta local, falta data, falta nome, falta muita coisa. Então, provavelmente, essa notícia seria uma fake news, tá? E aqui eu trouxe, na verdade, nomeei aqui de notas de uma pandemia para soar bonito, mas o que a gente vai ver aqui são algumas fake news que já perduraram durante outras pandemias. A gente teve aqui no Brasil a revolta da vacina, tá? Que aí vocês estudam em história, mas aqui eu vou dar uma pincelada, que foi um levante realmente. Houve uma série de fake news sobre as vacinas e sobre a obrigatoriedade da vacina, que fez com que a população se insurgisse, né, contra a vacinação, e muitas tiveram que ser vacinadas à força. Então, o que foi a revolta da vacina, né? Então, ela acontece em 1904, a população já estava inflamada pelos despejos. Por quê? Numa época em que estava havendo, né, uma infestação de ratos em cortiços. Cortiços, se vocês não sabem o que são construções mais antigas, mas em que habitavam muitas e muitas pessoas em condições de aglomeração e, às vezes, a higiene ficava a desejar. E o que é que acontecia? O que é que acontecia com a infestação de ratos? Doença, né?
E aí a população já estava inconformada porque muitos cortiços foram demolidos e muitas pessoas foram despejadas para que a cidade do Rio de Janeiro fosse revitalizada, fosse reformada, né? E aí a população já estava achando que essa vacinação obrigatória, que era para que eles não ficassem doentes, seria uma dessas estratégias de eliminação, de expulsão dessas pessoas desses locais. E aí, o estopim da revolta foi justamente Oswaldo Cruz recuperar a obrigatoriedade da vacinação por causa da epidemia de varíola. Então, a gente tem uma questão sanitária, né, desses locais, e aí a gente tem essa proposta de revitalização, e aí vem Oswaldo Cruz querer vacinar a população contra a varíola, para que as pessoas não morressem de varíola. Mas aí, várias fake news espalhadas nesse período fazia com que a população acreditasse que a vacina era uma forma de controle do governo que matava as camadas mais pobres. E aí, a circulação de notícias falsas era o quê? Uma das maneiras de convencer as pessoas a não se vacinarem. Então, veja, esse bombardeamento de fake news durante uma pandemia não é novidade, nem no Brasil, nem no mundo. O que acontece é que agora nós estamos lidando com outra pandemia, com outra doença e com outra enxurrada de fake news, com o agravante que agora a disseminação dessas fake news é muito mais rápida, é muito menos rastreável e, na minha opinião, mais perigosa. E essa pandemia, vamos comparar, né, a pandemia de 1904 com a pandemia de 2020 que a gente vive até hoje, 2022, né, gente? Não podemos pensar que a pandemia acabou, porque ela não acabou, tá? Estamos numa situação muito melhor que 2021, mas ainda estamos em uma pandemia, então não esqueçam da máscara, certo? Então, ó, quais semelhanças? Ó? Houve o quê? Um pânico instaurado por notícias falsas nessas duas pandemias. Houve uma manipulação da opinião pública com a finalidade do boicote do programa de vacinação. Então, qual o objetivo dessas fake news nesse período? Tanto em 1904 quanto em 2020 até hoje. É exatamente esse boicote à vacinação. Então, muita gente ainda não se vacinou, que é uma das medidas mais seguras, né? E que, de fato, é um dos motivos pelos quais a pandemia vem arrefecendo, né? Vem enfraquecendo, é justamente a vacinação. Então, muita gente ainda não se vacinou porque continua acreditando em notícias falsas, em fake news que são propagadas para que a gente, justamente para fazer com que as pessoas não se vacinem. Quanto menos pessoas se vacinar, mais tempo a gente vai ficar nessa pandemia. E aí, o sistema de crença das pessoas foi usado através das fake news, do mesmo jeito. Então, usa-se os medos, usa-se as fragilidades, usa-se um discurso muito sedutor, muito que convence, para a manipulação da opinião pública, né? E aqui eu trouxe também agora 2 casos interessantes de fake news. A gente tem a Guerra dos Mundos, que é um dos casos mais clássicos de fake news que vocês vão ouvir e vão conhecer. Em 30 de outubro, e aí aconteceu quando? Em 30 de outubro de 1938, foi noticiada nas rádios dos Estados Unidos através de boletins que interrompiam a programação, ou seja, sabem quando vocês estão ouvindo rádio, vendo TV, e aí aparece um plantão assim para dar notícias urgentes. Pronto, então durante esse dia, né, 30 de outubro de 1938, a programação dos rádios ela foi sendo interrompida por esses boletins de ocorrência não, gente, por esses boletins urgentes, de notícias urgentes. E o que é que essas notícias diziam?
traziam, na verdade, notícias da invasão de Marte à Terra. Agora vamos pensar num contexto, tá? Pensar num contexto. A gente está falando de uns Estados Unidos de 1938, em que não havia internet, em que não havia essa checagem rápida das informações. As informações elas circulavam por onde nessa época? Principalmente pelas rádios, pelos jornais, né? E aí, imagina, você está lá vivendo seu dia, e aí você começa a ouvir o boletim de que Marte está invadindo a Terra. O que é que isso causou? Um pânico generalizado. E aí acontece que a notícia era somente o quê? Uma incrível adaptação para o rádio, feita por Orson Welles para o livro Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, no qual uma invasão marciana acontece. Ou seja, essa pessoa teve a brilhante ideia de adaptar um livro sobre uma invasão de Marte à Terra para o rádio. Só que, embora houvesse tido avisos de que era uma dramatização, as pessoas que pegaram a transmissão no meio não ouviram esses avisos. Então, o que aconteceu? Um caos total e absoluto. Porque as pessoas acreditaram que Marte estava invadindo a Terra. Então, como eles perderam esse aviso inicial e a notícia era veiculada, embora fosse uma dramatização de um livro, e estava em um formato de notícia, e essa notícia fora vinculada pelas estações de rádio, a população acreditou. E isso causou um caos. E esse aqui é um outro exemplo de uma fake news, embora não se pretendesse uma fake news no início. Era somente uma adaptação. E aqui eu trago um caso mais próximo da gente, de Alagoinha. Tem, inclusive, aqui um videozinho repente, que eu vou colocar para vocês ouvirem, tá? Tá aparecendo. Nossa Alagoinha fica no agreste pernambucano. Essa cidade pacata, distante do oceano, se assustou certa vez. Dia 1, 10 era o mês, e 23 foi o ano. Um evento sobre-humano abalou do povo a fé. Uns gritavam por Maria, por Jesus de Nazaré. Uns diziam, onde me escondo? Pois foi tão grande o estrondo lá na Serra do Magé. Uma senhora sem fé pensava que era guerra. Correu um homem com medo, se escondeu dentro da serra, deixou os parentes seus, outro dizia, isso é Deus querendo acabar a terra. Toda dúvida se encerra quando tem informação. Chegou um estudioso dizendo, não é isso não, esse evento é tão bonito, foi só um meteorito que caiu em nosso chão. Veio de um cinturão de asteroides de outra parte, foi achado os fragmentos, de estudo foi start, virou motivo de festa, foi do asteroide Vesta, que está entre Júpiter e Marte. Se espalhou por toda parte essa notícia feliz. A Lagoinha hoje é história, como a ciência nos diz. Estudaram os elementos e é um dos 3 eventos desse asteroide no país. Devemos ficar felizes e agradecermos com fé. O nome do meteorito, eu sei bem como é que é. Foi no dia do estrondo, e aqui o nome eu respondo, é o Serra de Magé. Então, gente, o que é que a gente acabou de ver aqui? Um fenômeno meteorológico. Mas por que não se havia uma previsão disso? Por que a gente está falando de 1923, no interior do país? O que é que as pessoas acharam que era? Veja, elas deram explicações racionais do que elas achavam que era. Ou o fim do mundo, ou uma guerra. Eu talvez pensasse que era o fim do mundo. Mas hoje em dia a gente não teria tanto medo porque a gente sabe o que é uma chuva de meteoro. Mas na época, as pessoas não ligaram uma coisa à outra. Precisou de uma explicação científica para que os corações se acalmassem. Observem que aqui a gente não teve uma intenção, né? A natureza não decidiu pregar uma peça nas pessoas de Alagoinha. O que houve foi um acontecimento
natural que, por falta de informação, pareceu outra coisa. Então, pareceu o fim do mundo, pareceu o apocalipse. Né? Então, aqui, quando a gente tem... Qual é a diferença entre a Guerra dos Mundos lida no rádio para o caso natural de Alagoinha, que as pessoas entraram em pânico, ou seja, semelhanças a gente tem. As populações entraram em pânico. Um pânico que, na verdade, não seria justificado se elas soubessem a origem dos eventos, né? Então, ó, a leitura de A Guerra dos Mundos, ela foi planejada. Embora as pessoas tenham entrado em pânico, elas foram induzidas a esse pânico, né? Já a Lagoinha foi o quê? Na verdade, um evento natural que tomou ares sobrenatural e fantástico. E a diferença de intenção nos casos deve ser levada em conta. A Lagoinha a gente não pode contar como sendo realmente uma fake news, né? Foi só uma falta de conhecimento que levou ao pânico. Agora, a Guerra dos Mundos teve sim essa intencionalidade. E aí eu trouxe para vocês aqui umas fake news da pandemia, para que a gente comece, para que a gente reflita como algumas notícias são realmente muito absurdas, mas mesmo sendo absurdas, elas convencem as pessoas. Por quê? Porque vão usar do discurso, vão usar do apelo emocional, vão usar as crenças, vão usar os medos, vão manipular essa verdade. Lembra, a gente falou um pouquinho sobre isso, o valor da verdade, a pós-verdade, na aula passada. Então, ó, primeira notícia, tá? Vacina contra a Covid-19 pode inserir um microchip no corpo do vacinado. Eu acho que essa aí a gente ouviu até cansar, né? Mas vamos pensar, ó, ainda sobre a vacina, passo mais importante no combate à pandemia. Outra notícia falsa ameaça prejudicar a humanidade coletiva da população brasileira. Segundo o texto, que traduz a mesma teoria conspiratória de um blog em inglês e passa por forte circulação no WhatsApp, o imunizante possuiria um chip para colher a identidade biométrica da população. Não há, porém, qualquer vacina com microchip em desenvolvimento ou já desenvolvida no mundo. Há, pessoal, uma outra versão dessa mesma fake news que diz que, na verdade, o microchip é para manipulação genética. Ou para controle, para, como eu posso explicar, para uma eterna vigilância, que a gente, através da vacina, teria um microchip em nossos corpos, para que a gente fosse constantemente vigiado. Só que assim, vamos usar o bom senso, né, pessoal? A vacina, ela não tem microchip. Uma tecnologia dessa é praticamente inviável financeiramente também, principalmente considerando que a gente tem vacinas gratuitas. Então, a gente não está dispondo de dinheiro para se vacinar. Então, qual o interesse seria, sei lá, talvez produzir, gastar centenas de milhares de dinheiros por isso? É bem assim, né? Parece... É uma notícia que você claramente percebe que é uma fake news, ou não tão claramente se você tiver com medo. Se você tiver medo da vacina, se você tiver alguma desconfiança, um discurso desse, ele pode manipular o seu jogo de crença e fazer você acreditar nisso. A próxima... Então, só reafirmando, as vacinas não têm microchip, tá, gente? É só vacina, é só o imunizante, é só o que está salvando nossas vidas. Ó, essa aqui realmente foi um dos casos que eu acho que mais pegou. Acho que foi a fake news que mais pegou na pandemia, que é: termômetros infravermelhos causam doenças cerebrais, perdão. Então, quantos de nós não viram outras pessoas se recusando ter a medição da temperatura pela testa, com medo de que o infravermelho causassem doenças cerebrais? A gente foi bombardeado disso o tempo inteiro. Mas isso não é verdade. Juro, não é verdade. Ó. Uma postagem bastante publicada nas redes sociais e mais tarde desmentida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmava que os termômetros do tipo infravermelho, bastante utilizados na entrada de lojas e restaurantes para medir a temperatura, prejudicam o cérebro dos usuários. Outra
foi outra fake news. E eu acho que essa, de fato, ela pegou. Porque muitos lugares começaram, inclusive, a medir a temperatura pelo pulso, que é muito menos eficaz do que pela testa. Porque a variação de temperatura do pulso, ela não é tão precisa quanto a da testa. Então, muita gente pode ter tido a temperatura aferida erroneamente, porque ficou com medo dos infravermelhos danificarem a cabeça. Gente, a gente usa celular o dia todo e tá todo mundo vivo. É isso, não se preocupem. E ó, a vacina contra a Covid vai modificar o DNA dos seres humanos. Então, o spoiler, o DNA não é modificado assim, tá? Então, não se preocupe. Ó, segundo a BBC News, essa teoria iniciou com um vídeo de Carrie Madgett, osteopata americana em grupos anti-vacina. Então, veja, qual foi a fonte dessa fake news? Um grupo anti-vacina. Então, logicamente, eles vão o quê? Manipular os fatos, fazer parecer uma verdade. Lembre que estamos falando em uma sociedade de tempos de pós-verdade. Então, ela vai manipular um sistema de crença para o benefício do seu discurso, mesmo que esses argumentos não sejam verdadeiros. Então, essa fake news afirma que a vacina mudaria o DNA humano, criando uma nova espécie e talvez destruindo a nossa. Especialistas esclareceram para agências de checagem e portais de notícias que as vacinas usam uma técnica inédita, o RNA mensageiro. Ele faz com que parte do material genético do coronavírus seja absorvido por nossas células, para elas produzirem uma proteína característica que será detectada pelo sistema imunológico. Então, não há uma mudança de DNA, minha gente, há um adestramento do nosso sistema imunológico, que é assim que as vacinas funcionam, tá? Então, assim, se vacinem. Se você ainda não se vacinou, vá se vacinar, porque é importantíssimo para que essa pandemia realmente tenha um fim, para que a gente possa voltar a viver com segurança, tá? E aí eu trouxe, na verdade, os títulos das fake news para a gente fazer uma análise. Ó. Vacina contra Covid-19, pode inserir um microchip no corpo do vacinado, termômetros infravermelhos causam doenças cerebrais e a vacina contra a Covid-19 vai modificar o DNA humano. E a gente viu que nesses títulos a gente tem o quê? Palavras que nomeiam e palavras que dão qualidade. Então, ó, em rosa a gente tem as palavras que nomeiam. Então, ó, vacina contra a Covid pode inserir um microchip no corpo do vacinado. Então, aqui, quais são as palavras em rosa? Vacina, Covid-19, microchip, corpo, tá? Termômetros infravermelhos causam doenças cerebrais. Então, aqui, quais palavras estão em rosa? Termômetros e doenças. E a gente tem duas palavras de outra cor, duas palavras em lilás, para dizer que, para destacar que são palavras que qualificam infravermelhos e cerebrais. E a vacina contra a Covid vai modificar o DNA humano. A gente tem como palavras que nomeiam vacina, Covid e DNA, e palavra que qualifica humano. Então, aqui a gente tem as palavras que nomeiam vacina, Covid, microchip, corpo, termômetro, doenças, e eu repeti vacina, Covid, e as que qualificam infravermelhos, cerebrais e humanos. E aí, vamos dar aquela relembrada de que classes de palavra essas palavras pertencem. A gente tem os substantivos, que vai ser aquela palavra variável que nomeia os seres. E aí a gente tem, como classificação, eles podem ser comum e próprios, concretos e abstratos, primitivos ou derivados, simples ou compostos e coletivos. E a gente tem batido bastante nessa tecla, foi somente para a gente aproveitar aí a discussão e revisar, tá? E aí a gente tem de substantivo vacina, microchip, termômetros e DNA, tá? E aí eu só trouxe para que a gente observe de fato, né, que mesmo trabalhando o texto, mesmo trabalhando com leitura, é importante que a gente vá analisando, né, aplicando a teoria na prática. Eu poderia aqui também destacar com vocês os verbos, por exemplo, a gente estudar os tempos, mas isso vai ficar para a próxima aula, tá? E a gente tem os adjetivos, que são o quê? É aquela palavra variável que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser
ou aspecto. Lembrando que o adjetivo ele concorda com o substantivo, tá? Sempre. Então, a gente tem aqui a classificação, que vai ser primitivo ou derivado, pátrios, simples ou compostos, tá? Isso tudo a gente também já viu. Então, a gente teve aqui, ó, infravermelhos, cerebrais e humano também, que eu acabei não pondo, tá? E aí, na verdade, nossa aula está chegando ao fim, gente. E, para terminar, eu trouxe aqui uma citação de Conceição Evaristo, que é uma das mais incríveis autoras brasileiras contemporâneas. Ela ainda vive, espero que viva bastante. Ela é teórica da literatura, romancista, estudiosa, e é uma mulher negra incrível e que precisa ser lida. Conceição Evaristo precisa e merece ser lida. Eu trouxe aqui uma citação para a gente refletir. Ó. Tenho dito e gosto de afirmar que a minha história é uma história perigosa, como é a história de quem sai das classes populares, de uma subalternidade e consegue galgar outros espaços. Então, o que é que Conceição Evaristo está falando para a gente aqui? Está falando que a história dela é uma história perigosa. Por quê? Porque ela mexe com as estruturas de poder. Porque ela, uma mulher negra, de uma classe popular, jamais, em tese, deveria galgar os espaços e ocupar os espaços que ela ocupa, sendo uma intelectual, uma escritora, uma produtora acadêmica. Então, em tese, as histórias parecidas com as de Evaristo, elas subvertem esse sistema que a gente vive, né? Onde se espera, onde parece que há lugares designados para determinados corpos. Então, vamos pensar um pouco nisso, vamos olhar para a nossa própria história, vamos viver histórias perigosas, mas perigosas nesse sentido, tá, gente? E eu espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as fontes, né, provando que não estou trazendo fake news, mostro as fontes. E a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. E que essa aula e a sequência dessas aulas nos ajudem a sermos pessoas mais críticas e que a gente evite cair em fake news, porque isso é um perigo, tá? Agradeço a Helena, que fez maravilhosamente bem a nossa tradução para Libras. Agradeço a produção imensamente, que permite com que nossas aulas cheguem até vocês. Um beijo, pessoal, e até a próxima aula.